Bom, então hoje eu dou continuidade ao projeto Quem Tem Medo de Teoria, Encontros sobre Teoria da História, com o professor Gustavo Pinto de Souza, que é professor do Departamento de Ensino Superior no Instituto Nacional de Educação de Surdos, na área de História e Educação. O Gustavo ele também foi professor de História na Universidade Federal do Oeste do Pará, é doutor em História pelo Programa de Pós-Graduação História Comparada da UFRJ, mestre em História Política pela UERJ, pelo PPGH da UERJ, e foi professor contratado do CAP da UERJ e na área de licenciatura em História da UERJ também. Atuou como professor tutor no curso de História da Unirio, no polo do Duque de Caxias, e é atualmente pesquisador associado do Laboratório de Estudo das Diferenças e Desigualdades Sociais, o LEDES, da UERJ, e pesquisador do Laboratório de Estudos Africanos da UFRJ. Bom, falei aqui rapidamente o resumo do Lattes do Gustavo, porque realmente a ideia é, conforme a gente for conversando, a sua formação, a sua atuação, aparecerem, né, a partir desse foco que eu estou dando no projeto, que é de entender a importância da teoria da história em trabalhos que não necessariamente se enquadrariam nessa caixa, né, de teoria da história. Então, assim, você não tem a sua atuação não é especificamente na área de teoria, mas algumas teorias foram utilizadas ao longo da sua trajetória acadêmica. Então, a ideia é que a gente converse um pouco sobre isso. E eu queria muito agradecer a disponibilidade do Gustavo, logo aceitou fazer parte. Fico muito feliz. Gustavo estudou comigo na UERJ, né? Fizemos graduação juntos, e é legal ver esses caminhos, né? Que vão para vários lados, mas se encontram em algum momento. Né? Então, fica aqui o meu agradecimento. Obrigado, Isadora. É um imenso prazer estar aqui conversando contigo, né? A gente, em plena pandemia, poder manter um bate-papo, uma troca, é sempre um momento muito especial. Como a Isadora disse, né, nós fomos colegas de graduação lá na UERJ, né, foram tempos assim maravilhosos, tivemos contatos com professores maravilhosos também, né? Então, assim, estar aqui conversando contigo, de uma certa forma, para mim também é um exercício de história. Eu sou professor atualmente no DESU, no Departamento de Ensino Superior, e lá tenho desenvolvido pesquisa relacionada à investigação da Lei 11.645, de 2008, né, que traz a obrigatoriedade do ensino de história da África, cultura afro-brasileira e indígena nos currículos da educação básica, e eu tento trazer essa discussão para o universo surdo, né, já que a graduação é uma graduação em pedagogia bilíngue, então a gente tem boa parte de alunos, né, em Libras surdos e boa parte ouvinte, né? Então eu tenho tentado somar dentro do DESU com essa discussão de levar uma proposta de uma pedagogia antirracista, né, para discutir também dentro do universo surdo. Eu ainda não sou versado em Libras, né, eu dou aula com um conjunto de intérpretes, o que tem sido desafiador, porque faz a gente pensar uma outra lógica de história, né, como que o surdo entende a história, né, quais as novas metodologias de ensino para o aluno surdo e a aluna surda pensarem a história. E tem sido algo muito motivador, né, porque, de uma certa forma, tira a gente um pouco da área de conforto. E atualmente também entrei ano passado no mestrado profissional de ensino de história pelo núcleo da UFRJ, né, onde tenho trabalhado com essas temáticas de diferença, desigualdade e currículo. Legal, Gustavo. Acho que essa sua nova atuação aí no BESU, ela é bem interessante mesmo, e também entra um pouco nessa ótica. Você falou de metodologia, mas até de uma teoria também, né? Quer dizer, como é que... Eu fiquei pensando nisso quando você falou como que eles lidam com a história, o que eles pensam sobre a história, né? Como que essas situações especiais, elas também podem motivar um outro olhar, né, sobre o passado, enfim, sobre a relação do presente com o passado. Isso é interessante de pensar. Nunca tinha pensado nisso. Achei interessante. E aí eu fico pensando, né, quer dizer, eu te conheço, né, muito bem, né, conheço a sua trajetória, mas o pessoal que vai assistir não conhece.
E aí eu queria que você falasse um pouco da importância da teoria e da historiografia no seu trabalho, né? Quer dizer, na UERJ você foi orientando da Marilene Rosa Nogueira, né? Estava até conversando aqui em casa uns dias desses, como que ela foi uma professora essencial na nossa formação também, né? E não era uma professora da área de teoria, né? No entanto, a gente leu Foucault com ela, leu uma série de autores que, na verdade, acho que eu só vi com ela ao longo da graduação, né? E ela realmente fez aí um time de historiadores de peso, né? E o LEDES, que enfim, foi formado por ela. Então, assim, já adiantando alguma coisa que eu sei que você vai acabar falando, né? Então, assim, qual é a importância da teoria? O que você diria que foi mais relevante aí na sua trajetória para você chegar nesses objetos de estudo que você trabalhou, né? Que vem trabalhando? Bem, Isadora, você foi num ponto, assim, você realmente adiantou, e eu acho isso muito bom, né? Porque quando eu estava pensando no nosso bate-papo, seria impossível conversar sobre a importância da teoria, sobre a importância da historiografia, sem lembrar da Marilene, que infelizmente em 2018 nos deixou. Eu sempre vou dizer que a formação de um professor pesquisador, né, ela tem que passar pelo universo da teoria e da historiografia. São importantes para o amadurecimento do aluno, né? E aí eu volto à memória da Marilene, porque ela foi responsável por me apresentar esse debate, né? Então eu estava fazendo uma trajetória, né, dos nossos encontros, das nossas lembranças. Eu lembro do dia que a Marilene me apresentou o Mark Bloch, o Apologia da História, né? Uhum. E a gente poder ter contato de se pensar a disciplina história. O que é investigar o passado? O que é esse passado? Né? O livro do Bloch, eu acho que é assim como foi para mim, para você e para acho que todos os estudantes de história, ele traz esse questionamento. Né? O texto do Bloch, né, apresentado por ela, me levou a pensar que história não é necessariamente uma narrativa ordenada de um passado objetivo, de uma história factual. Né? E outro texto, né, acho que uns 3 textos da Marilene que nessa introdução aos estudos históricos, o outro foi de um historiador mexicano chamado Henrique Florescano, que vai pensar a função social do historiador. Né? E tão importante nos tempos de hoje. Né? Qual a relevância social que o historiador tem? Né? A gente está aí na iminência de se analisar o veto da profissão do historiador, né? Qual a função social que o historiador tem na sociedade de hoje, numa era de fake news, né? Numa época em que a história ela é usada, a gente sabe dos usos da história, para legitimar barbáries. Né? Então, a função que o historiador tem dentro dessa sociedade. E você acredita que eu fui pegar na minha estante, né, naquela coleção Primeiros Passos, aquele texto da Vavi Borges, né, O que é História? E, de repente, me peguei com outro texto do Carr, né, O que é História? Eu falei, gente, caramba, quantos textos apareceram aqui, né? E nesse momento, sabe, Isadora, a questão da teoria, a questão da historiografia, ela, para mim, foi muito importante, principalmente a partir das bolsas de iniciação científica, dos PIBICs. Porque o PIBIC, né, ele te faz, como você está ali trabalhando com pesquisa, trabalhando em arquivo, trabalhando com fonte, eu lembro que eu passava, você também, tardes dentro do Arquivo Nacional, muitas das vezes o Arquivo Nacional era uma extensão da UERJ, porque a gente voltava para ter disciplina à noite, né? Então eu lembro que a gente passava horas ali lendo a fonte, trabalhando a fonte, mas a fonte, ela precisa ser questionada, ela precisa ser problematizada, né? E isso a gente tem a partir desses olhares, a partir da teoria, a partir do método, né? Eu sempre lembro de uma frase muito emblemática da Marilene, que ela dizia, olha, a fonte não fala por si só. Se você não perguntar, a fonte não vai responder. Né? E isso era muito importante. Então, essa experiência com o campo da teoria, né, vinda desses encontros a partir das orientações de PIBIC, eles foram fundamentais. Eu sempre digo isso para os meus alunos. Gente, o PIBIC, a Bolsa de Iniciação Científica, é uma grande oportunidade para a gente exercer a pesquisa. E pesquisa é isso.
Pesquisa, o aluno do PIBIC, ele não pode entender que pesquisa significa se trancar no arquivo e copiar documento. Ninguém aqui é copista medieval, né? A gente está ali para ler o documento e pensar junto com o documento, indagar o documento. Então, isso para mim foi um grande ganho que veio, né? Esse casamento, né? Teoria, pesquisa, metodologia. Então, eu sou muito grato e é muito interessante. Eu gosto muito de ter esse apreço pela memória da Marilene, né, porque eu acho que a trajetória se entrecruza muito, né, com o legado que ela deixou para a gente, das orientações, e até mesmo da cumplicidade que a gente tinha fora da academia, da relação amigável, né, da proximidade que eu tinha com ela e que ela tinha comigo. Ela faz muita falta. Não, a Marilene era uma professora incrível e uma pessoa também, né? Muito humana. Realmente é uma lástima a nossa perda. E foi isso, eu fiquei pensando, porque o que eu estou gostando dessa série é um pouco isso, né? Primeiro eu conversei com a Tânia, que foi quem me iniciou na pesquisa, e aí conversei com uma série de pessoas que em momentos diferentes fizeram parte também da minha trajetória, e por conta dessa, assim como você fez essa rememoração, né? Eu comecei a pensar também, no caso, o que foi importante para mim na minha formação, até para eu ter seguido essa área de teoria, né? Então, lá na UERJ, a gente teve várias disciplinas com professores, né, renomados e muitas disciplinas teóricas, né? A UERJ tem enfim, é um curso que tem a teoria muito forte, né, com várias e várias disciplinas. E, enfim, o C. Guimarães, o Manuel Salgado, né, importantíssimos da minha formação. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né, porque, para mim, eu falo isso, assim, estou falando ao longo de todos os encontros, se teria uma definição para a teoria, essa ideia de que a teoria é uma reflexão que orienta, né, o nosso pensamento em relação à história, ao nosso trabalho, né, aquilo que a gente, o objeto de estudo que a gente escolhe estudar. Enfim, a Marilene, ela fez muito isso com a gente, né? Então, assim, eu tive disciplinas com ela muito específicas, educativas, e acho que história do Rio de Janeiro, alguma coisa assim. Isso. Mas foi tão importante que não é nem que reorientou o meu olhar em relação à vida, inclusive, né? Então, eu acho muito importante essa coisa do próprio laboratório que você faz parte, né? Que ela fundou, ali na UERJ, do lado do Maracanã, do lado da Mangueira, né? Então, assim, uma das pioneiras mesmo nesse pensar as desigualdades sociais a partir de um viés histórico, e tem muito de teoria nisso, né? Então, é muito interessante esses autores, assim, que até hoje, que é engraçado falar isso, né? Mas até hoje são tidos, às vezes, como marginais, né? Como o próprio Foucault, né? Enfim, para algumas pessoas existe ainda uma questão aí, e ela apresentou para a gente de uma forma, enfim, que realmente modificou o olhar sobre a própria história. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esses projetos que você desenvolveu, assim, rapidamente, né, como isso aqui também é um espaço mais para os alunos, né, para eles entenderem como é que funciona, que você falasse um pouco como é que você chegou. Claro que o PIBIC foi essencial, como você falou, né, mas qual foi esse seu percurso aí de pesquisa? E, Isadora, a sua pergunta, ela marca a entrada na pós-graduação, né? E aí se conecta de uma certa forma com o PIBIC, porque no mestrado eu dei continuidade ao projeto, né, da iniciação científica, ampliei. Eu lembro que quando eu entrei no PIBIC da Marilene, o projeto se chamava O Lugar da Punição, a construção do discurso punitivo do crime no Brasil, né? E eu tinha que analisar as fontes sobre casa de correção, né? Só que lá no arquivo, eu lendo sobre casa de correção, me apareceu um nome chamado Africanos Livres. E aí um dia eu cheguei para a Marilene e perguntei, professora, quem são esses africanos livres? Que eu nunca li nada sobre africanos livres. Na escola eu nunca estudei africanos livres, isso não tinha no livro didático. Porque na escola o livro didático traz o termo escravos. E para o livro didático, escravos cabe muita coisa, né? Mas ali na fonte, no arquivo, era um nome novo para mim. Nunca tinha lido sobre africanos livres. E a resposta dela, né, que é aquele jeito brincalhão que ela sempre tinha,
ela vai estudar, pesquise para ver quem são os africanos livres. E aí construí um projeto para ingressar no mestrado, que se chamava Os Africanos Livres na Casa de Correção da Corte, Política e Direito como Disciplinarização entre 1830 e 1850, aonde eu fui analisar esses africanos livres. Mas como a Isadora disse, esses africanos livres, eles foram possibilitados porque o curso de mestrado da UERJ tem uma carga de teoria e metodologia que te faz uma reflexão do seu objeto. Né? Eu estava fazendo uma retrospectiva, lembrando da Lúcia Guimarães, por exemplo, com o curso de tendências da historiografia contemporânea, né? Que é um curso denso que vai apresentar uma série de possibilidades teóricas. Né? Lembrei também do próprio curso de metodologia que a Marilene dava na pós, né, o curso do professor Silvio Carvalho sobre os aportes da história comparada, mas eu cheguei num curso, Isadora, muito interessante, você vai lembrar dele também, que foi do Carlos Maia. O Maia deu um curso sobre o uso da semântica a partir da matriz do Saussure e do Péchet, né, para pensar a análise do discurso, que mexeu com as minhas estruturas. Porque como eu já vinha numa trajetória de análise do discurso do Foucault, via Marilene, eu vi a partir da reflexão do curso do Maia, de pensar a lógica de semântica, né? Porque semântica vamos dizer que é um instrumento metodológico, né? Uma perspectiva teórica muito usada no universo do curso de letras, mas pouco usado entre nós historiadores. E o Maia vinha nessa esteira discutindo a questão do que é signo, do que é significante e da busca de sentidos. E eu me encantei muito pela lógica de busca de sentidos. Então eu começava a olhar para as fontes, assim, calma, qual é o sentido jurídico desse texto? Né? Porque o Péchet e o Saussure vão debater sobre a questão do que é um texto. Né? Então eu pude começar a pensar o texto jurídico, o texto político, como um texto. Né? E pensar que esse texto não necessariamente ele tem um significado, porque o significado você pode cair na armadilha do dicionário, dele não funcionar de acordo com a realidade, ou melhor dizendo, de acordo com o cenário histórico que você construiu. E então eu fui pesquisar, eu fui refletir sobre qual o sentido jurídico desses textos. Então, isso foi um ganho, por exemplo, na qualificação do mestrado, né, pensar esses sentidos jurídicos dos textos, que só foi possível a partir das disciplinas. Então, eu costumo dizer que a pós-graduação, ela aprofunda o nosso debate teórico, o nosso debate metodológico. Porque muitas das vezes o aluno chega no mestrado, chega no doutorado, ele só quer fazer disciplina que tenha ligação direta com o seu objeto. Se não for com o seu objeto, ele não quer fazer. E muitas das vezes a gente tem que pensar pelo contrário. Olha, vale um pouco mais de reflexão ao seu objeto, e eu vou conversar com você isso um pouco mais à frente, para você poder ajustar esse seu instrumental, do que necessariamente, não que isso não seja importante, fazer uma disciplina que só discuta o seu objeto. Porque, na verdade, eu acho que engraçado isso que você falou, né? Porque nas outras entrevistas, falando entrevista, mas é um bate-papo, né? Uma conversa. Sempre aparece muito essa relação entre a pós-graduação e quase que uma iluminação em relação à teoria, né? No sentido de que, então agora isso eu vou operacionalizar, né? Quer dizer, vou botar em prática tudo isso que eu estou lendo aqui, né? E a gente fala que, assim, o aluno, principalmente da graduação, ele tem muito medo da teoria, né? Então, o nome do projeto é esse por conta disso. Né? Não percebe, às vezes, uma praticidade, né? Uma utilidade prática para todas essas leituras que a gente pensa que estão nesse campo do teórico. E aí, quando você vai para a pós-graduação, não é que na graduação não seja importante. Obviamente que né? Até porque você traz toda essa bagagem, né? Até a pós-graduação. Mas é um momento que realmente você se vê um pesquisador, como é que eu vou dizer, mais independente, né? Porque até a graduação a gente está muito vinculado mesmo à orientadora, ao PIBIC, enfim, a essas questões todas.
E na pós-graduação, ainda que a gente tenha um orientador, isso seja essencial, né, a gente caminha mais com as pernas, né? É um amadurecimento maior mesmo, né? Então, não é à toa que normalmente a gente é bombardeado no sentido positivo, né, com muitas disciplinas teóricas na pós-graduação, e na UERJ eu também fiz, né, mestrado e doutorado na UERJ, com muito orgulho, e é isso, assim, são disciplinas de cunho teórico, extremamente densas, com muita discussão, com muito aprofundamento, como você falou, né? Então, assim, ainda que a gente tenha tido muita leitura ao longo da graduação, é um momento que você realmente enfoca mais essa questão, porque realmente é essencial, porque é isso que faz o historiador, né? O historiador, o Febre fala que o historiador sem a teoria, ele é um técnico, né? Em história, né? O que você falou, é um copista, é alguém que vai descrever. E não, a gente faz análise crítica, né? E é a partir da teoria, justamente, né? Então, assim, é bem interessante isso. Então, assim, já algumas coisas que eu queria conversar com você já apareceram na sua fala, né? Então, se a teoria ela é mais orgânica no seu trabalho, ou se você realmente sempre percebeu ela como uma coisa separada, e não me parece ser essa questão, né? Parece que ela realmente te ajudou a construir o seu objeto, né? Enfim, que eu falo muito de teoria, né? Quando a gente pensa, na primeira questão que a gente pensa quando fala em teoria, é essa questão da reflexão. A gente pensa nesses teóricos, nesses autores canônicos, né, que a gente citou aqui, e hoje a gente pensa também num debate que questiona esses autores canônicos, né, e aí tem as abordagens decoloniais, que são interessantíssimas, né, e eu acho que esse movimento ele é importante, sim, né, mas a gente pensa em outras coisas. A gente pensa, por exemplo, em conceitos, né, conceitos que são fundamentais no trabalho do historiador. Então, assim, tanto tem os conceitos gerais, então, assim, todo historiador, ele se pergunta sobre o tempo, se pergunta sobre memória, se pergunta sobre, né, a própria história, né, um conceito fundamental, como outros conceitos. Então, assim, quais são os conceitos que você mobilizou aí ao longo dos seus trabalhos, que foram essenciais, né, para você discutir realmente e aprofundar seu objeto? Então, Isadora, e como eu sempre trabalhei tanto no mestrado, tanto no doutorado, as minhas análises se colocaram a partir do Foucault. Então, a partir do Foucault, né, eu operei com a noção de poder disciplinar no mestrado, a partir do Vigiar e Punir. Nesse início, eu acho que 3 leituras do Foucault, para mim, foram fundamentais para pensar o amadurecimento do objeto, ter essa reflexão teórico-metodológica, que foi o análise do discurso, que eu já tinha comentado, a coleção de textos, né, de aulas do Microfísica do Poder, mas o Vigiar e Punir, sem dúvida, ele dá o salto do trabalho. E a partir, né, do Vigiar e Punir, pensando a lógica de poder disciplinar, e aí eu faço um parêntese, quando a gente pensa o Foucault, né, o Foucault ele também tem uma temporalidade, né, o Foucault do Vigiar e Punir não é igual ao Foucault do biopolítica, da bioética, são outros Foucaults, né? Eu acho que a Margaret Hago traz essa discussão lá na Unicamp, né? Assim como outros autores, e a partir do poder disciplinar, que eu precisava discutir, o que é o poder disciplinar? O poder disciplinar pressupõe o controle do tempo, o controle do espaço, a vigilância e o saber. Eu trabalhava com a Casa de Correção, que era um projeto pioneiro no século XIX, construído ali no Catumbi, onde hoje, por exemplo, é um conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida, né? Eu precisava discutir o que era aquela prisão. Né? Aquela prisão com trabalho foi inspirada no modelo do Panóptico, né? Que muita gente associa aí ao Big Brother, aquela questão da vigilância, de você estar sendo permanente controlado. E dentro dessa lógica do panóptico, e aí diga-se de passagem, eu lembro que quando eu estava lá no Arquivo Nacional, que eu achei um modelo do panóptico no meio das fontes, aquilo foi uma sensação de satisfação tão grande, de alívio, de você pensar, gente, o meu quadro teórico... Faz sentido, né? Sabe? Aquilo tirou um peso de mim, sabe? Que você pensa, será que o que eu estou fazendo tem sentido? Né? E aquilo foi muito interessante porque aquela lógica de poder disciplinar, ela se aplicava. Porque, veja,
havia o controle do tempo. Né? No caso dos africanos livres, o que era esse controle do tempo? O sujeito ele precisava trabalhar 14 anos para se considerar livre. Né? E aí, diga-se de passagem, que a condição jurídica do africano livre é uma condição muito delicada. Porque você veja, essa condição jurídica ela é criada a partir da lei de 7 de novembro de 1831, que é aquela primeira lei do tráfico, como a gente conhece na historiografia, que dizia que qualquer navio apreendido, a carga seria considerada livre, né? Os africanos e africanas seriam consideradas livres, mas era muito complicado manter essa liberdade, por quê? Primeiro que era oneroso para o governo imperial reenviar esses africanos de volta para a África. Né? Então, o governo começou a instituir, né, a normatizar, né, são conceitos do Foucault, a figura desses africanos livres. E aí, o livro da professora Beatriz Manigonian, que é professora da Federal de Santa Catarina, ele é um avanço para a área, foi a primeira historiadora que eu tive contato de leitura sobre os africanos livres. Ela vai dizer o seguinte, o governo imperial, então, ele começa a enviar esses africanos para as obras públicas, e aí a gente pode citar a Casa de Correção, o Arsenal da Marinha, as aberturas de estradas, ou, por exemplo, esses africanos livres poderiam ser arrematados para o universo particular, né, para prestar serviço a particulares. E, por exemplo, um exemplo muito emblemático foi o Duque de Caxias. O Duque de Caxias, ao retornar das revoltas regenciais, ele era premiado com africanos livres para prestar serviço para ele. E o universo particular, ele é muito ardiloso, vamos dizer assim, né? Que muitas das vezes a passagem de um africano livre, que juridicamente é livre, para a escravidão dentro do universo particular, ela é muito grande. Por quê? Porque muitas das vezes morria um escravo que pertencia a um determinado homem, a uma determinada mulher, uma determinada senhora, e muitas das vezes, ao declarar aquela morte, se declarava o quê? A morte do africano livre, não a morte do escravo. Então percebe-se, né, que há uma linha tênue no mundo privado, no mundo particular, entre liberdade e escravidão. Eu não pesquisei esse mundo particular, eu trabalhei com uma instituição pública que era a Casa de Correção. E dentro da Casa de Correção, o poder disciplinar era viável porque havia esse controle do tempo, como eu havia dito, havia a vigilância, a lógica do panótipo é essa lógica, né? Havia o controle do espaço, aquele espaço era totalmente controlado, e, por fim, o saber. E o saber qual era? Era o saber jurídico. Então, eu espero estar sendo claro, a gente consegue perceber que eu consegui exercitar essa noção de poder disciplinar com fontes, né, lá da série Justiça, Casa de Correção do Arquivo Nacional, a partir das ideias do Foucault. Né? Então, isso, de uma certa forma, foi um ganho para o trabalho de mestrado, né? Que, de uma certa forma, também vai se desdobrar no doutorado. Né? Eu vou continuar com a lógica do Foucault, de disciplina, só que, assim como no mestrado, né, o doutorado ele também partiu de uma inquietação do mestrado, né? Porque estava lá mapeando as fontes, e, de repente, eu me deparo com um nome chamado direito das gentes. E eu me pergunto, gente, o que é direito das gentes que aqui nos debates parlamentares, né, nos relatórios dos ministros, aparecem a todo momento, o direito da gente, direito das gentes. E eu me perguntava, o que é isso? Né? Não, Gustavo, deixa isso guardado aí de lado, foca no mestrado, em algum outro momento você revisa. A gente faz muito isso, né, Gustavo? Ao longo da vida acadêmica. É o famoso caderninho. Bota aí no caderninho, deixa guardado, que em algum momento você revisita. E aí eu concluí o mestrado, eu fui trabalhar, eu ingressei na Secretaria de Educação do Estado, na SEDUC, e fui professor contratado da UERJ, no CAP. Então eu trabalhei muito.
E o tempo inteiro eu lembro que meu pai me perguntou: meu filho, você não vai fazer doutorado? Sim, eu preciso arrumar um tempo, né? E aí eu entrei no doutorado em 2013, pensando, fui para História Comparada com Silvio Carvalho no primeiro momento, para trabalhar, para fazer uma comparação do direito das gentes a partir de Brasil e Portugal, mas tendo como situação o Bill Palmerston, que é um bill contra a escravidão promovido pela Inglaterra contra Portugal, em 1839, e o Bill Aberdeen, que é praticamente o mesmo texto, né, de 1845, que é um ato contra o tráfico de escravos, melhor dizendo, contra o Brasil. E a partir dali, fui me inquietar em trabalhar direito da gente, mexendo com o tráfico internacional de escravos, né? Só que agora eu pude expandir um pouco mais o Foucault e fui trabalhar com o Foucault de governamentalidade, né? Que é uma noção que vai pensar soberania, disciplina, gestão administrativa do Estado, né? Que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas isso foi possível a partir desse debate teórico, né? Por isso que eu volto a afirmar, esse debate teórico, ele te ajuda, né, para o aluno de graduação que está nos escutando, ele nos ajuda a pensar possibilidades, né? Sim. A fonte não tem uma possibilidade única, a fonte tem múltiplos olhares. Eu gostei que no início, você estava falando da questão do Foucault e tal, você fala, né, que o Foucault de Vigiar e Punir não é o mesmo Foucault de outros textos, e aí eu lembrei também de um texto que o Foucault escreveu, né, a função autor, né, que é justamente isso, né, essa dificuldade que a gente tem, porque a gente realmente coloca o autor e, enfim, um artista, né, julga a obra pelo artista e o artista pela obra, né, como se fosse uma coisa única. E o Foucault é super questionador de tudo, né, então ele se reinventa o tempo inteiro. Às vezes é por isso que a gente tem tanta dificuldade de entender também, né. Desculpa, Isadora. Só complementando, isso que você está dizendo é uma coisa que foi desafiador, né? Porque você imagina, acho que no início, né, quando a gente estava lá na graduação, eu acho que eu sempre conversava isso com vocês, como era difícil, como era árduo levar Foucault à escravidão, né? Como em alguns encontros, muitas das vezes as críticas eram muito pertinentes, mas muitas das vezes as críticas eram muito pesadas, né? E você imagina, no universo dos estudos da escravidão como instituição, que são aí, em grande maioria, de uma história social, a partir do Thompson, por exemplo, a partir do Dalit Tomisch, do Emmanuel Wallenstein, de uma economia mundo, ou até mesmo de uma história quantitativa, para se pensar a escravidão, vim pensando poder disciplinar, pensando Foucault com escravidão, sabe? Então, porque eu acho que também tem um pouco disso, né? Principalmente com relação ao Foucault, existe ainda até um preconceito mesmo também, né, em relação ao Foucault, enfim, tem vários debates em relação a isso. Enfim, eu não sei se você tem mais alguma questão que você queira falar. Enfim, a ideia que era trabalhar a questão da teoria, era trabalhar os conceitos que a gente falou agora, eu acho que ficou bem claro, né, a importância deles para o trabalho que você desenvolveu, né, e, enfim, essa questão da organicidade, que eu estou chamando aqui, né, da teoria, como algo que realmente ajuda no desenvolvimento do trabalho, então, que aparece ao longo do seu trabalho. O que você está colocando é uma outra questão, eu estava numa reflexão, que acabou que essas experimentações teóricas não se encerraram no Foucault, né? Hoje, por exemplo, Adora, eu estou pensando nas pesquisas, né, já que hoje eu tenho investigado a questão da lei, né, da 11.645, mas eu descobri, né, um texto chamado Sensibilidade na História, da Sandra Jataí Pessavento. E como você tinha dito, né, do curso de Rio de Janeiro, eu lembrei, gente, mas eu estudei a professora Sandra, né, quando ela tem aquele texto sobre a história urbana, né, a partir de Portugal, Rio de Janeiro, a partir de Porto Alegre, Rio de Janeiro e França, mas não me lembrava de nada de história das sensibilidades. E hoje, né, eu tenho tentado trazer essa história das sensibilidades, porque ao final do doutorado, eu comecei, né, como trabalhei
muito com a questão de navios apreendidos durante o tráfico, eu fiquei pensando, caramba, como que era a vida desses homens, dessas mulheres, dessas crianças a bordo de um navio negreiro, né? Tem um livrinho muito interessante que é de um frei, se chama 50 Dias a Bordo de um Navio Negreiro, que a gente consegue perceber, né, a lástima da vida dessas pessoas. E esse texto sobre sensibilidade na história da Peça Vento, ele nos faz entender o seguinte: é impossível para a gente sentir aquilo que o outro sente, né? Mas uma história das sensibilidades, ela é uma história do compartilhar. E compartilhar se tornou um verbo tão comum para a gente hoje, por conta do Facebook, né, das redes sociais, a gente compartilha a todo momento, e dentro da história das sensibilidades, o exercício de compartilhar é um exercício de alteridade, né? Então, e aí eu volto a te dizer, né, por que eu acho que teoria e historiografia são importantes, porque tem se desenvolvido. Eu sempre falo para os meus alunos assim, olha, a gente não para num único conceito teórico e aceita aquilo como verdade para o resto da vida, pronto, acabou. Não. Se a gente for pensar o conceito como uma questão histórica, o conceito também se transforma, né? E hoje eu estou aí dividido sobre história das sensibilidades, lendo muitos tours de hall para pensar as identidades, até porque, como estou trabalhando com o universo surdo, eu preciso entender essas identidades, o que é ser uma identidade surda, o que é ser uma identidade ouvinte, pensar que essas identidades elas precisam ser híbridas, porque não dá para fazer uma educação bilíngue se a gente não pensar hibridismo, é muito complicado, né? Pensando novos métodos, e aí eu acho que a história das sensibilidades tem facilitado muito a minha vida em pensar esses novos objetos, né? E como você disse, assim, penso eu que essa história das sensibilidades, apesar da Peça Vento colocar ela como um fenômeno da história cultural, eu vejo essa história das sensibilidades hoje muito dentro de uma perspectiva decolonial, né? Essa decolonialidade, ou como diz o Boaventura Santos, né, essas epistemologias do Sul, esses eco-saberes, eles são numa perspectiva do sensível, de pensar alteridades, de pensar esse compartilhar. Então, é isso, sabe? Acaba que o campo teórico, ele não é um campo cristalizado, engessado. Ele é um campo que a todo momento ele está em transformação, né? Porque eu sempre digo para os meus alunos, a teoria, né, ela é uma lente. Ela é uma lente, ela é uma forma de visão, né? Se a gente for pegar lá o texto do Eco, como se escreve uma tese, né, que vai se aperfeiçoando ao longo do tempo, ao longo do espaço, para lembrar o Bloch, sabe? Então, é isso, assim, o campo da teoria ele não é um campo engessado. Ele é um campo, e a reflexão ela é constante, né? Sim. Tanto não é um campo engessado, como cada indivíduo, cada pesquisador, como você está falando, né, vai procurando, né, à medida que muda também o enfoque, muda aquilo que nos move, né? Então, assim, você tá num outro momento da sua vida, da sua trajetória, e aí faz sentido você ter outro tipo de questionamento. E aí você recorre à teoria justamente para ajudar, né, nesse encaminhamento. Isso é muito bonito, né, no final das contas. Eu acho isso que você falou da Pesavento, é isso, né? A Pesavento ela é uma historiadora muito conhecida no âmbito da história cultural, né? Ela trabalha muito com a relação entre história e literatura, enfim, que tem tudo a ver com essa questão das sensibilidades, né? Ela diz que a literatura é um tipo de fonte que, de alguma forma, faz com que o historiador toque um pouco mais profundamente esse campo do sensível, da emoção, né, dos sentimentos, né? Porque o historiador ele pode trabalhar com qualquer objeto, mas tem objetos que cada um tem sua distinção, né? E é muito difícil a gente captar a emoção e o sentimento de uma época, né? Então, assim, é uma tentativa, é uma experimentação também. Então, eu acho interessante como que a gente se apropria, né? Que também é um conceito do Chartier, né? Enfim, a ideia de apropriação a partir dessas leituras que a gente faz, mas a gente se apropria, né? A gente interpreta
cada um com a sua bagagem, né, com as suas intenções, os textos. Então, assim, você lendo a Pesavento, que não está falando necessariamente da mesma coisa que você está falando, né, não está pesquisando exatamente a mesma coisa que você, né, mas ela abre um caminho para você pensar, para você refletir, né, e eu acho isso muito, muito interessante, né, eu acho que isso é realmente sair da caixinha, né, a ideia é mostrar a teoria fora da caixa também, né. E eu até lembrei, porque a segunda entrevista que eu disponibilizei foi com a Cláudia Attalá, que é minha colega lá na UFCampus, e, enfim, acaba sendo um mix de tudo isso que a gente conversou, porque ela agora está encantada com Foucault. Então, assim, ela passou a trajetória toda dela trabalhando com outros autores, com outros teóricos, né, para dar conta das questões que ela tinha. E aí, num determinado momento, por conta também das fontes que ela tinha disponíveis, das perguntas que ela começou a querer responder, ela se viu indo até Foucault. Então, assim, depois de muitos anos como pesquisadora, né? Então, é isso. Eu acho que esse movimento que você falou, que tanto a historiografia, a teoria da história tem que ter, né? Porque se a teoria é esse pensar sobre a história, e se a história ela não é datada, ela é datada, aliás, né, ela está sempre em constante mudança, então esse pensar sobre a história também tem que estar em constante mudança, né? Então sair dessa ótica racionalista, né, que durante muito tempo permeou o nosso ofício, né, e aí essa coisa muito masculina também, né, que também é uma discussão, né, de uma historiografia feminista, uma historiografia negra, uma historiografia do Sul, como você falou, essas epistemologias do Sul, isso é interessantíssimo, porque é justamente esse movimento. Então, é quando a gente começa a questionar, né, não sobre o viés racional, imparcial, objetivo, né, de uma ciência também muito datada, porque essa perspectiva de ciência ela também é datada. Né? Até as ciências exatas ou duras, como alguns falam, ela também percebe que a verdade única não existe, né? Que existe uma movimentação, né? Que as questões mudam e os olhares mudam e isso muda também as conclusões a que nós chegamos. E dentro da história a gente ainda tem um pouco, né? Esse ranço, né? Essa discussão sobre se é ou não uma ciência, o que isso acarreta. E aí eu acho muito bonito quando a gente pensa nessas outras possibilidades mesmo, né? De uma sensibilidade na história, como você falou. Achei que foi ótimo essa sua fala, porque realmente condensa um pouco tudo isso, né? A gente acabou não tocando muito nessa questão decolonial, mas aparece aqui, né? Porque é justamente isso, é esse movimento que faz com que a gente mude o nosso olhar constantemente. Porque eu acho que essa que é a questão. O historiador ele tem que estar aberto para isso, né? Para esse olhar sendo modificado pela reflexão, pela teoria, né? Pela discussão. A gente precisa disso no mundo, né? Não só entre historiadores, né? Acho que é isso mesmo, Isadora. Eu acho que, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, a gente precisa desse outro olhar, né? Esse outro olhar, ele é fundamental para a gente poder seguir, né? Eu acho que já não dá mais, né? A gente teve toda uma discussão em relação ao ensino de história, a BNCC, né? A gente precisa mover essas estruturas arcaicas, né? Trazer novos protagonistas, né? Para o currículo, para a sala de aula, para a história. Porque não são coisas separadas, né? Também é outra discussão, né? A teoria ela não é, né, do campo apenas da pesquisa, né? Ela também aparece no ensino de história. Então, assim, essa preocupação também minha de discutir sobre teoria é em relação a esse questionamento que é muito comum entre os alunos de graduação, de que eles não têm ou vontade ou não têm perspectiva, né? Ainda mais com o cenário atual, em seguir uma carreira de pesquisadores, né? Então, parece que a teoria ela também está atrelada apenas ao âmbito da pesquisa, da historiografia. E eu acho que com a sua fala, ao longo também do estudo que a gente comentou, apareceu, né, o trabalho mesmo que você desenvolveu como professor da rede básica, do ensino básico, né, e também agora no Prof. História, né, que é um projeto muito interessante também nesse sentido de mestrado profissional, né, ligado ao ensino de história. Então, assim, que a teoria também deve aparecer no campo do ensino, né, que não são coisas separadas, que não há uma hierarquia do que é melhor ou não, né. Eu acho também isso bem interessante.
Não, e isso que você está colocando é uma reflexão que eu sou muito grata à professora Sônia Vanderlei, né? É, que introduziu esse debate sobre o ensino de história, mas pensando muito a história pública, né? Sim. Porque você veja, o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã é uma forma de história pública, né? A gente precisa levar a história a outros públicos, a outros formatos, né? Uhum. E isso, o ensino da história, precisa capitanear, né? O professor, eu vejo, por exemplo, o próprio História é uma ferramenta genial, porque mantém a gente a todo momento ligado à educação básica. Sempre digo para os meus alunos, eu gosto de chão de sala de aula, né? Por exemplo, eu tenho um aluno que ele está trabalhando com jogos. Um jogo, ele está desenvolvendo um produto, porque o próprio História pede, né, já que é um mestrado profissional, pede que o aluno produza, né, alguma estratégia para ser aplicado na sala de aula. Isso é interessante porque essa estratégia, esse produto, esse conteúdo, ele tem que partir da sala de aula, ele tem que ser atrativo para os alunos, né? Eu sempre lembro de um texto da Cícera Bittencourt que ela se questiona como fazer a história ser atrativa num mundo que é globalizado, num mundo que é mediatizado, num mundo que a gente tem que competir com tablet, com celular, com youtuber, né? Então a história, cada vez mais, ela precisa se fazer pública, ela precisa abarcar esses universos. E esse universo também traz para a gente o quê? O campo da teoria, né? Porque é preciso pensar num formato. E aí a gente volta, né, para o texto do Bloch, né, para a característica interdisciplinar da história. Então, o historiador vai ter que dialogar com o designer, né, que pensa a estética do vídeo, né, o historiador vai precisar dialogar com um comunicador que sabe, né, olha, um vídeo ele não pode ser muito extenso, mas ele também não pode ser muito curto. O que precisa ter no vídeo? Né? Pensar as novas tecnologias, né, as chamadas TICs. Então, esse universo interdisciplinar, né, essa história pública, ela precisa estar ali, né, no ensino da história, precisa ser essa ferramenta. Né? Ainda mais hoje, como eu havia dito, a gente é bombardeado a todo momento por uma série de notícias falsas que tem levado o Brasil ao abismo. Né? E a história pública precisa estar aí, fazendo frente a esse povo que acredita que a Terra é plana, por exemplo. Sim, Né? sim. Então, é um papel que a gente precisa exercer na sociedade que a gente vive hoje. Ainda mais também com essa discussão sobre ensino à distância, né? Com a coisa toda da pandemia. Então, realmente, é um novo exercício que não é só um exercício de prática e de método, né? De como fazer. Né? Isso é muito importante, com certeza. Mas também de uma reflexão, né? Então, o que é história hoje? Né? São as perguntas que a gente deve fazer enquanto historiador, né? Que a gente deve buscar a resposta. Né? Então, o que você falou, a fake news, ela abre também para uma discussão que é até antiga, né? Bem antiga entre os historiadores, né? Sobre o falso, o verdadeiro, né? A questão da fonte e tal. Então, assim, são reflexões que, enfim, estão sempre sendo atualizadas, né? E que fazem realmente a gente pensar o nosso papel no mundo, porque, no final das contas, é isso. O historiador, ele tem um lugar, né, social, tem um papel a desenvolver, mas até para se pensar que papel é esse, a gente tem que pensar no que é história, né? A gente tem que pensar como se faz a história, né? Então, volta nas perguntas primordiais de teoria, né? Que são essas. E que, na verdade, fazem parte, como a gente está conversando aqui, do trabalho de qualquer historiador, né? Porque é isso, a gente, na nossa prática, a gente se vê tendo que responder a isso, ou por uma demanda interna ou externa, né? Como tem acontecido agora também com essa discussão que você levantou da profissionalização, né? Do veto à profissionalização do historiador. Isso faz a gente pensar e repensar e discutir, né? Então, por que a história tem que ser profissionalizada ou não, né? Por que vetar? Né? O que implica isso? Né? Qual é o perigo da história? Né? Então, isso também é uma reflexão teórica, né? Está no campo da teoria.
Então, faz parte da nossa vida a teoria, não tem como a gente falar, né, Gustavo? Bom, não sei se você quer colocar mais alguma coisa, ou Não, se... não, Isadora. Eu acho que o papo foi assim muito, muito agradável, né? A gente saiu daquele formato do rigor acadêmico. Foi um momento Sim. de troca, de lembranças. Eu quero te agradecer, mandar um abraço para o Jorge, né? Foi ótimo lembrar dos tempos de graduação, né? Desejar sucesso para você na UF, com seu laboratório, né? Espero que tudo isso passe, né? Ser solidário com as pessoas que perderam, né, os seus entes queridos nesse momento dessa pandemia, e dizer que nesse momento a gente precisa ser solidário e ter força para enfrentar a dureza desses tempos sombrios que a gente vive. É verdade, Gustavo. Obrigado, Isadora. Obrigada pelas palavras, obrigada pelo carinho, e digo mesmo, foi um prazer, né? E com você eu lembrei, né, também de muita coisa, né? E foi muito bom. Muito Foi obrigada. ótimo. Imagina. Então, a ideia é disponibilizar esses vídeos a cada 15 dias no canal do Laboratório de História Regional e Patrimônio, e sempre com essa conversa informal mesmo, né? Que a gente vai tocar em pontos importantes, em pontos de estudo, de trabalho, né? Mas de um jeito informal, para justamente dar esse tom de interesse pela teoria, né? Que eu acho que é um pouco a ideia do projeto. Então, a cada 15 dias eu vou disponibilizar, e hoje foi o Gustavo Souza, e é isso. Agradeço imensamente. Obrigado, Isadora.